Sejam todos bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira e eu falo sobre o terceiro setor. Mas exclusivamente projetos sociais, aqueles que estão legalizados e não legalizados. E o nosso foco aqui é fazer com que vocês aprendam a captar recursos para projetos sociais. Então, assim, hoje vamos começar mais um episódio do Mais Lei Social aqui. E com o tema, tudo começa pelo porquê. E aí você já está falando assim, caraca, tudo começa pelo porquê. Tudo começa pelo porquê. E a questão é, como assim começa pelo porquê, Débora? E acho que esse porquê até junto aqui, gente. Então, assim, a questão é, por que começa pelo porquê? E é muito bom a gente saber essa questão. Toda vez que a gente vai falar sobre projeto social, ou pensar, na verdade, qualquer coisa que a gente possa pensar na nossa vida, o porquê da gente vai viajar, o porquê a gente vai casar, o porquê a gente quer esse emprego, a gente tem que ter essa questão. Por quê? A gente fala, tenho que ter um emprego, quero viajar. Não. Só normalmente a gente não fala o porquê. E aquela questão é realmente por quê? E no nosso projeto a gente também tem que ter esse porquê na ponta da língua. E não simplesmente o porquê eu vou fazer um evento, ou porquê eu vou fazer atividade X. Mas um principal motivo, ou melhor, o porquê a gente tem que usar o porquê, na verdade, é porque criamos um projeto social. Eu sempre falo para as pessoas sobre isso, gente. Qual é o motivo de criar o projeto social? Qual é a razão da existência desse projeto aqui hoje? E por que eu falo isso para vocês, gente? A gente normalmente, eu até falo para vocês sempre colocar nas redes sociais, gente, mostra as atividades, mostra o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo coloca o que vocês estão atingindo, quais são os resultados que vocês estão fazendo. Eu acredito que vocês já se ligaram nisso. E a razão é o porquê. Os resultados que a gente está alcançando significa o porquê do motivo que eu criei o projeto social. Vamos pensar assim, não estou entendendo, Débora, ainda não me liguei no que você está falando. Vamos pensar, por que você criou o projeto Débora Quero Ser Feliz? O projeto Quero Ser Feliz, Débora Quero Ser Feliz, ele foi criado para que as crianças que estão ali naquela comunidade, que elas possam ter um futuro melhor através da educação. E aí o contexto do que a gente está vendo ali é que muitas dessas crianças entram para a criminalidade, entram para o mundo das drogas, as meninas acabam entrando para o mundo direcionado também para o mundo das drogas, acabam sendo mãe muito cedo, acabam se levando a vida para a prostituição. Então a gente falou, cara, isso não é uma realidade que tem que existir, ou melhor, tem que continuar acontecendo aqui onde a gente está. Então, eu não quero que isso aconteça. E, pelo menos, eu quero diminuir essa situação. Então, o real motivo é com que aquelas crianças, aqueles jovens, não tenham mais aquele tipo de realidade. Que, através da educação, eles podem ter um futuro melhor. Então, esse é o meu motivo. Por que esse motivo foi tão forte dentro de mim? Porque eu vi muitas das crianças que ali, perto de mim, perto dos meus filhos, estou falando assim de projetos que foram criados, tá, gente? Porque eu não tenho filhos, eu não tenho projeto, mas a maioria dos projetos é esse contexto. Amigos que acabaram entrando para a criminalidade, não tiveram oportunidade, e eu tive uma oportunidade, eu vivi a minha vida, e eu voltei para lá e falei, cara, não precisa, tem como ter uma realidade diferente. Isso aqui não é real pra gente. Pode ter coisas diferentes. E por que eu tô falando isso pra você? Foi o meu motivo. O real motivo de criar um projeto. E toda vez que eu chego dentro de um projeto, eu pergunto para as pessoas, qual é o motivo de criar o projeto? O porquê o projeto existe? E por que eu falo isso para vocês? A gente está falando hoje de captação de recursos. Como eu sempre falo para vocês, a gente está aqui focando para que vocês possam fazer o trabalho de vocês com qualidade. Para que a gente não fique naquele contexto de, eu não sei como está a situação, eu tenho que pagar, eu vou vender almoço para pagar janta, eu tenho que tirar dinheiro do meu bolso para o projeto continuar. Mas a questão é, o porquê você criou o projeto? A gente, poucas das vezes, a gente fala para as pessoas o real motivo da criação do projeto. O real motivo de eu precisar do recurso dessas pessoas para que o projeto continue acontecendo. A gente normalmente fala, olha, o projeto acontece para 100 crianças, o projeto tem foco para que essas crianças aprendam música, literatura e dança. Olha só, a gente está falando sempre como, o que o projeto faz, como ele faz, para quem ele faz, mas por que ele faz isso? Já entenderam o sentido da coisa? Por que ele faz isso? Por isso que eu falo para vocês que a gente tem que saber o porquê da existência do projeto e quais os resultados que ele está alcançando. Isso identifica
Quando identifica isso, as pessoas começam a entender a importância do projeto. Às vezes, no momento que eu falo, olha, gente, olha minhas crianças, como elas são lindas, estão fazendo balé, estão fazendo teatro, estão fazendo aula de reforço escolar, tá tendo aula de recreação. Isso é muito legal, que representa, que fala o que o projeto está fazendo, como o projeto está fazendo com aquele recurso que as pessoas têm, que deram para você, ou melhor, o recurso que o projeto tem através do que as pessoas deram. Mas a questão é, quais são os resultados que eu estou atingindo? Realmente eu estou cumprindo com os objetivos que eu coloquei no papel? Por que eu criei o projeto? Eu estou alcançando esses resultados? Essa é uma das questões. Por quê? Porque às vezes a gente fala, caramba, Débora, eu não tenho recurso no projeto porque as pessoas não gostam do meu projeto. Aí eu falo, é falta de comunicação. É falta de vocês mostrarem o que vocês estão fazendo. É falta de vocês estarem pedindo da forma correta. Mas a questão é, toda vez que eu falo para as pessoas, gente, coloca o sobre de vocês nas redes sociais. Coloca quem é vocês, o porquê do projeto, da existência do projeto. E muitas pessoas ficam, mas aí eu vou falar sobre a criminalidade, eu vou falar que eu estou tirando essas crianças, não sei não, vou falar que essas mulheres sofreram. Sim. As pessoas têm que entender a importância do projeto. E quais são os resultados que você está atingindo. Porque no momento que uma pessoa te dá recurso financeiro ou te dá um produto, ela está ali agregando algo de verdade. Ela está ali fazendo a diferença, que é o objetivo das pessoas quando elas doam um projeto social. Como eu disse, eu não quero só saber que a criança aprendeu balé ou que ela aprendeu a interpretar. Não. Eu quero saber se realmente você cumpriu o seu objetivo. Tanto que a gente tem que ter resultados. E hoje eu vejo poucos resultados do projeto. Eu vejo que as pessoas, às vezes, ainda não identificaram que o sentido de doar está no sentido de fazer a diferença. De ter a concepção de, nossa, eu sou especial. Eu estou colaborando com aquilo que está fazendo a mudança da vida de uma pessoa. E poucas pessoas colocam os resultados que o projeto atinge. Poucas pessoas falam, olha, a criancinha passou lá fez uma audição, normalmente é assim que se chama, né? De balé, e passou no teatro, na escola de balé do Bolshoi. Caraca, o que significa isso? Que aquela criança que a gente está ensinando balé, ela está tendo uma oportunidade de mudar a vida dela. Débora, mas é uma entre 100 e 200. Não. A gente vai falar sobre aquela criança que foi para o teatro, para a escola de moda do Bolshoi, escola de balé do Bolshoi. Mas a gente tem 100 crianças que a gente também fez a diferença, 200 crianças que a gente também fez a diferença. E que diferença é essa, gente? A diferença é no momento que a gente diz, essas crianças tiveram notas melhores na escola. De 100 crianças que a gente está aqui, todas elas passaram na escola. As crianças tiveram, a postura mudou. Fulaninha, que tinha um comportamento diferente, ele era muito agressivo, ela era muito agressiva, ela mudou o seu comportamento. Isso são resultados. Por que eu estou falando que são resultados? Porque através desses resultados, a gente começa a entender o porquê que o projeto foi criado. E as pessoas precisam saber o porquê que você criou o projeto e se realmente você está mudando a vida dessas pessoas. É só para vocês terem uma noção que tudo começa pelo porquê. E aí você vai falar, caramba, Débora, você falou do projeto num todo, né? Falei do projeto num todo porque tudo que a gente tem que fazer dentro do nosso projeto é sempre respondendo o porquê. E aqui a questão da gente estar pensando nisso é que a gente vai falar, na verdade, sobre um plano de ação. E por que eu vou falar sobre o plano de ação para vocês? Porque a gente tem uma grande dificuldade de desenvolver as atividades dentro de um projeto. E o plano de ação, gente, ele vai focar, ele vai organizar, ele vai identificar o que é importante para a gente fazer naquele momento. Ele vai traçar as rotas e dar prioridade para aquilo que tem que ser feito. Como tem que ser feito, para quem tem que fazer, por que tem que fazer, como vai fazer, quanto vai custar isso. Isso é importante. Como eu disse para vocês, a gente pede recurso, a gente faz um evento e a gente às vezes fica lá, chegou o recurso. Nossa, chegou mais do que a gente queria. Agora a gente vai poder pintar a parede, a gente vai poder fazer tal coisa. A gente tira as prioridades
Porque tudo para a gente é prioridade. E, na verdade, não é tudo que é prioridade. A gente vem falando o tempo todo para vocês aqui a importância de ter uma equipe, porque através de uma equipe você organiza o trabalho da instituição. Através de um trabalho organizado, você consegue focar nas metas. Através das metas, você consegue atingir os objetivos. São coisas que às vezes a gente esquece, porque é tudo para ontem dentro do nosso projeto. E às vezes, o tudo para ontem faz com que a gente não consiga atingir os resultados que são necessários. E a questão é, por que você está fazendo isso então? Se você não consegue atingir os seus resultados, os seus objetivos, em praticamente nenhuma das atividades que você faz. Porque para atingir o objetivo maior, que é o objetivo da instituição, os pequenos objetivos também têm que ser alcançados. Quando a gente fala de um evento, quando a gente fala da nossa comunicação, tudo são metas que têm que ser atingidas para a gente alcançar o resultado esperado, que é em relação ao objetivo da instituição. E como eu disse para vocês, não adianta fazer só aula de balé, aula de teatro, aula de música, reforço escolar, se a gente não sabe se a gente realmente está atingindo aquele objetivo da instituição. O porquê que criamos a instituição. Falar simplesmente que a criança deixou de ficar na rua, ou essa mulher agora fica mais tempo na instituição e não tem, como você diz, não tem a chance, ou pelo menos ela não tem como ser tão agredida como antes, ou que pelo menos ela tem alguém para falar, não é um objetivo que você está alcançando realmente. A gente tem que prestar muita atenção nisso, gente. E por que eu estou falando isso para vocês? Da importância da gente sempre estar respondendo por quê. Porque toda vez que a gente volta, a gente tem a questão de, quando a gente identifica o porquê, a gente faz com mais vontade. A gente começa a entender a importância do que a gente está fazendo. E por que eu estou falando isso? Mais uma vez, a gente, como eu falei, eu vou em vários projetos. E toda vez que eu chego no projeto, eu pergunto o que elas entendem do projeto. E cada um fala de uma forma. E quando a gente fala que cada um fala de uma forma, o porquê da criação daquele projeto, ele é passado para outras pessoas também de forma incorreta. Ou vamos nem botar incorreta, mas vamos dizer, esqueci a palavra agora, mas esqueci. Mas não é incorreta. É como se fosse correta, mas não é correta, tá, gente? E a questão é, a gente passa as informações que, às vezes, os nossos beneficiários que estão ali para a gente atingir os objetivos de que aquela criança não vá para a criminalidade, para aquela mulher não volte, retorne a ser agredida, para que aquele idoso entenda que o esporte, que atividades, que determinadas coisas são para ele, a gente tem que entender que se a gente, o grupo, criou aquele projeto para uma determinada coisa, as pessoas que estão ali sendo beneficiadas, ela também tem que entender o porquê da criação do projeto. Porque se elas não identificarem também, a gente não consegue alcançar os nossos objetivos. A gente não consegue fazer o porquê acontecer. Se eu estou dizendo ali para aquelas famílias, olha, gente, o nosso foco aqui é que vocês, não necessariamente eu tenho que falar para os adolescentes, olha, gente, vocês estão aqui porque eu não quero que vocês entrem. Não, eu não vou falar isso. Eu vou falar, eu quero que vocês tenham um futuro melhor. Eu quero que vocês entrem numa escola de referência. Eu quero que vocês aprendam aqui português, matemática, aula de informática, não sei o que lá, para que vocês possam arranjar um emprego. Eu estou dizendo o que para ele? Que ele não tem que olhar para aquele lugar, mas que ele pode focar para as coisas maiores, para as coisas melhores, para as coisas certas. Eu digo isso para ele. Eu elevo essa pessoa para que ele tenha um futuro melhor. Não necessariamente que eu tenho que falar para ele, olha só, eu quero tirar você da criminalidade. Eu não preciso falar isso para ele. Ele sabe qual é a realidade que ele tem ali, quais são as influências que ele tem. E a gente fala, aqui é uma oportunidade de você mudar de vida. Entendeu o sentido da coisa? É isso que eu falo para o meu beneficiário. Aqui, você vai ganhar os benefícios, mas a gente vai fazer com que você identifique, que você encontre uma forma de você se autossustentar. A gente está aqui, entendeu o sentido da coisa, gente? Como é importante
que os beneficiários saibam o porquê que a gente está fazendo aquele projeto no contexto mais positivo, e ele entenda que aquele projeto vai fazer com que ele cresça, e, ao mesmo tempo, a gente está atingindo o nosso objetivo, o porquê que a gente está criando o projeto, a gente tem que falar isso para as pessoas. Por que a gente tem que falar isso para as pessoas? Para elas entenderem a importância do que a gente está fazendo. E aí, na hora que a gente fala do nosso trabalho para as pessoas, elas identificam o porquê e não o que e o como que a gente faz. E essa é a questão quando a gente fala do plano de ação. A gente foca muito em, eu vou fazer um evento. Vamos fazer um evento para captar recurso. É assim, vamos fazer um evento para captar recurso e o evento, porque a gente está precisando de dinheiro e a gente vai fazer um bazar ou a gente vai fazer um brechó. A gente fala o quê? Ah, vai ser ali, a gente vai pedir as roupas, é assim, a gente vai fazer um brechózão, tá, gente? Vamos fazer um brechózão, a gente vai fazer a campanha pedindo doação de roupas. Depois que a gente tiver uma grande quantidade de roupas, a gente vai marcar um dia e a gente vai vender as roupas. Normalmente esse é o nosso planejamento, é assim, a gente vai fazer a divulgação, falando que a gente precisa da roupa, a gente vai fazer vai ter as roupas, vamos ver o que tá bom, o que tá ruim, a gente vai botar ali e vai vender e pronto, acabou, e a gente vai ter recurso. Só que a gente nunca responde o porquê. E aí você vai falar, Débora, mas o porquê é porque a gente precisa de recurso. Tá bom, eu entendi que vocês precisam de recurso, mas por quê? E aí é a questão que a gente esquece. E eu sempre falo para vocês, por que você vai fazer o evento? Por que você vai fazer essa atividade? E é sempre direcionando o porquê da existência da instituição. Eu falei para vocês o quê? A gente vai fazer um evento que precisa de R$5.000 para pagar um profissional ou para pagar uma obra. Essa obra que a gente vai ter os R$5.000 é para fazer a obra de uma sala que tem o computador, que é a sala de informática dessas crianças. Os R$5.000 não é simplesmente o motivo de eu ter o dinheiro para fazer a obra. A obra é importante para que eu possa fazer as atividades de informática, porque a atividade de informática é uma coisa que as crianças gostam, os adolescentes gostam. Eles estão aprendendo ali o contexto da manutenção de micro, e também tem a parte de informática, que eles aprendem Word, Excel, PowerPoint, essas coisas todas. Só que a gente trabalha com tudo de graça, tudo de 0800, que a gente trabalha lá com o Google, e a gente trabalha com planilha, mas é tudo do Google, é tudo 0800. E aí a questão é, olha só, eu quero 5.000 para fazer a obra de manutenção da sala de informática, que a gente tem aula de manutenção de computadores e tem as aulas de informática para que aqueles jovens que a gente trabalha, que olha só, olha eu indo lá no meu objetivo, lá porque eu criei o meu projeto, porque eles estão aprendendo a ter uma profissão, que é a parte do micro, né, de montagem e manutenção do micro, e também a parte de entender Word, Excel, PowerPoint, porque o mercado de trabalho pede pelo menos o básico de informática. E tendo o básico de informática, eles fazendo uma entrevista, falando que eles sabem fazer, falar o teste mostra que eles sabem fazer, eles podem entrar para o trabalho. E aí, eles tendo recursos financeiros mesmo, trabalhando direitinho, eles conseguem comprar as coisas para suas casas e eles não vão se direcionar para uma vida de crime, para uma vida errada. Entendeu o sentido da coisa? Eu não estou simplesmente pensando em fazer, eu quero R$5.000. Não, eu estou pensando lá atrás, o porquê que eu fiz o meu projeto, que era fazer a aula de microcomputador para que essas crianças pudessem ter a oportunidade de ter uma qualidade de vida através de um emprego no mercado de trabalho. Então, eles fazem ali as coisas, aprendem e vão no mercado de trabalho e conseguem emprego porque eles são básicos, eles sabem mexer no computador, eles podem trabalhar como meio, consertando o computador dos outros. Olha o objetivo de fazer o evento brechózão. Não é só simplesmente ter R$5.000. É o porquê que eu quero esses R$5.000. Que tem todo funilando o motivo de fazer um evento. Não simplesmente pelo dinheiro, mas da qualidade de vida desses jovens. Toda vez que a gente pensa em qualquer coisa do nosso projeto, a gente tem que falar o porquê, gente. Isso é importantíssimo.
quando a gente senta junto com a nossa equipe, a gente tem que falar isso. Gente, não é simplesmente ter o dinheiro, não é simplesmente fazer atividade de música, não é simplesmente fazer a aula de informática. É fazer o porquê da criação do projeto. É tirar aqueles jovens, ou nem deixar eles irem para o mundo da criminalidade. É fazer com que aquelas mulheres que sofreram violência doméstica, elas entendam que a violência não é uma coisa normal e que elas podem ter uma vida diferente através das oficinas que a gente tem aqui, que a gente proporciona, que elas possam ter a sua geração de renda e que elas vão produzir, vão ter seu dinheiro e vão poder ter uma vida melhor para sua família, com seus filhos, que é a sua família agora. Entendeu o sentido da coisa? E quando eu falo isso para vocês, a gente tem que falar isso para as pessoas que doam para a gente. E a gente esquece isso. Eu vejo pouquíssimas instituições colocando os seus resultados nas redes sociais. Na verdade, eu vejo pouquíssimas pessoas mostrando o que elas fazem normalmente. E a gente tem que entender, gente, que é tudo muito maior do que a gente imagina. E que, na verdade, não é nem que é tudo muito maior. É tudo bem conectado, só que a gente ainda não entendeu a conexão que existe. E aí, a gente vai começar a entender como que a gente vai começar a fazer isso dentro do nosso projeto a partir de hoje. Como eu disse, a gente vai fazer o porquê, e desse porquê eu vou trazer o plano de ação para vocês. E o plano de ação, ele tem a ver com responder o porquê da gente estar fazendo o que a gente está fazendo e organizar para a gente ver se a gente realmente atingiu os nossos resultados. Não importa se a gente acha que era só 5 mil reais. Não era só 5 mil reais. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque no momento que a gente identifica que não é o dinheiro, e sim o que aquele recurso vai fazer, que a gente começa a entender e até melhorar o nosso procedimento, o nosso processo dentro do nosso trabalho, dentro da nossa instituição. E aí, como eu disse, quando a gente começa a entender esse contexto, o nosso trabalho com o voluntário muda, o nosso trabalho com a equipe muda, a nossa forma de gerenciar o projeto muda, a nossa forma de ver o que é prioridade muda. Isso é importante. Eu ainda não identifiquei, eu identifiquei a questão mundo real, tá, gente? Mundo real. O inglês, gente, inglês. Eu acho muito engraçado essa questão que eu falo sempre mundo real, mundo paralelo, porque o inglês é muito importante, gente. O inglês não simplesmente é importante para o mercado de trabalho. O inglês é importante para a nossa vida. Para a nossa vida que se amanhã você... Vamos pensar, viagem para Disney, que sonho de consumo de todo mundo, viagem para Disney. E você fala, se eu não sei falar inglês, a viagem não vai ser tão boa como poderia ser se eu soubesse falar inglês. Entendeu o sentido da coisa? Por que eu tenho que aprender a mexer no GPS? Porque se eu mexer no GPS, aprender a saber mexer no GPS e saber também ler as plaquinhas, eu sei que o caminho que eu vou pegar é mais seguro do que eu simplesmente sair me embocando, não saber ler o GPS, não saber ler as placas. Aí a razão não é o como, não é o que, é o porquê. E o porquê é qualidade de vida eu saber falar inglês. Porque no momento que eu estiver lá na Disney, no momento que eu estiver lá nos Estados Unidos, no momento que eu estiver em Nova York, vendo lá as coisas, não é eu falar, eu aprendi inglês porque é bom para o mercado de trabalho, eu vou melhorar o meu salário. Não necessariamente. Eu aprendi inglês porque na hora que eu vou fazer uma viagem, eu posso perguntar sem medo. Eu posso pedir sem medo. E isso é uma coisa para mim. Não para os outros. É para mim. Quando a gente pergunta, por que você vai falar inglês? Porque minha mãe mandou. Porque é bom para o mercado de trabalho. E assim, você faz as coisas empurrando com a barriga. Como você vai aprender inglês? Eu vou fazer curso. Eu vou fazer aqui curso online, eu vou estudar. E pode reparar que quando a gente faz na escola, a gente faz por obrigação, para tirar nota boa. Porque é obrigado. E não porque a gente identifica que é muito maior do que aquilo que passam para a gente. Porque o aprender o inglês não é só simplesmente ter um salário melhor.
é que as oportunidades que às vezes a gente está no Rio de Janeiro aí, Brasil, Rio de Janeiro, ou aí onde vocês estão, a gente fala com gringo, que eu tenho uma colega que tem 2 amigas casadas com gringo. Uma está lá na Austrália e tem uma que está na França. E assim, 2 que estão na França. E assim, elas se apaixonaram. E aí aquela questão, gente, se elas não soubessem falar o idioma ali naquele momento, não por obrigação de passar na escola, não por obrigação de ter um mercado de trabalho, mas tipo assim, o inglês ali fez com que, e o francês fez com que elas simplesmente se apaixonassem e tivessem uma vida totalmente diferente por causa de um idioma. E a gente faz com o quê? Com uma obrigação. E essa questão não é como, mas o porquê que eu faço isso. E as pessoas têm que entender o porquê você faz isso que você está fazendo hoje na instituição. E é como eu disse, é muito mais valoroso o porquê do que o como e o quê. Entendeu? Então, se a gente vai fazer um evento hoje na nossa instituição, a gente vai pensar nesse contexto. Qual é o objetivo de fazer esse evento? O porquê eu vou fazer esse evento? É para captar recurso? É, para captar recurso. Para ter os 3, 4, 5, 7? É. Mas não é só pelo dinheiro que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar no porquê da criação do projeto. E a gente tem que passar isso para a nossa equipe. Gente, não é para você ter o salário do mês que vem. Não simplesmente isso, é para você. É claro que é para você ter o salário do mês que vem. Mas pensa bem que o objetivo do projeto é muito além do que o salário de uma pessoa. Ela quer ganhar? Claro que ela quer ganhar. É muito além do que o voluntário. A gente está trabalhando com o desenvolvimento de alguém. O porquê daquilo ali existir. E aí, como eu disse, o sistema faz com que o salário daquela pessoa aconteça, com que aquele voluntário esteja com a gente, com que aquela pessoa que começou a dar recurso para o nosso projeto, ela permaneça do ano, porque ela sabe o porquê que a gente está fazendo isso. E não como e o quê. Ok? Plano de ação, gente. Vamos para o plano de ação. Nosso plano... Deixa eu ver até aqui. Oi, Carlos, Débora, tudo isso que você está falando é muito importante. Obrigada pela sua atitude de nos dar conhecimento. Que é isso, Carlos? Vamos lá. Conhecimento é tudo. Só falar aí que a gente está dando. Temos que conscientizar as pessoas da importância do nosso projeto. Sim, é muito importante, gente. Nosso conteúdo hoje, como eu disse, a gente sempre fala sobre gestão no primeiro horário, assim. E como eu disse, eu vou falar para vocês sobre o plano de ação para vocês entenderem como organizar as atividades do projeto, como que vocês têm que planejar. Mas antes da gente entender isso, eu tinha que dar uma introdução para vocês, da gente começar a entender que tudo começa pelo porquê. Não é só o que fazer, como fazer, para quem fazer, mas o porquê que aquilo foi criado. Isso é muito importante as pessoas, na hora de falar, na hora de contar a sua história, na hora de dizer sobre o projeto, eu sempre falo para vocês aqui no contexto, por que o projeto Débora Quero Ser Feliz foi criado? O projeto Débora Quero Ser Feliz é um projeto que trabalha com crianças e adolescentes na parte de educação e da cultura, para que eles tenham um futuro melhor através da educação. E aí, às vezes eu acrescento para vocês que o projeto Débora Quero Ser Feliz trabalha com crianças e adolescentes da comunidade de Taubaté, através da cultura e da educação, para que essas crianças tenham um futuro melhor. Eu já estou dizendo ali, entre linhas, que eu trabalho com crianças da comunidade. As pessoas já identificam que a comunidade é muito vulnerável, que a comunidade tem o tráfico, que a comunidade tem a bandidagem, que a comunidade... As pessoas sabem da realidade ali. E, ao mesmo tempo, gente, não é todo mundo. Dentro de comunidade, não é 100% das pessoas. Então, a gente tem que entender que não é isso. Que a gente sabe que é uma minoria, gente, que está ali em relação a essa vida. É uma minoria, a maioria são pessoas vulneráveis, realmente que não tem uma condição de ter uma vida melhor, tá? Que não podem estar morando, vamos dizer assim, no asfalto, porque a gente não tem condição de estar morando no asfalto, mas a gente está morando aqui, mas somos pessoas honestas. Temos as nossas... Trabalhamos, fazemos tudo isso, mas às vezes o que a gente ganha não é o suficiente para que a gente more embaixo. Simplesmente assim. Mas o que eu estou vendo ali pode ser uma oportunidade de eu ter muito mais do que eu tenho hoje.
E aí essa é a questão, que a gente está fazendo com que essas crianças não vejam que isso que está ali é uma oportunidade para crescimento. Não é. Não é. O crescimento que a gente tem aqui é isso que a gente está oferecendo, que é muito mais seguro. Entendeu o sentido da coisa? E isso que a gente tem que mostrar para as pessoas. O que a gente está proporcionando para essas crianças é simplesmente como. Mas o porquê que a gente está fazendo isso é especialmente para que elas não vejam aquela realidade que elas acham que aquilo é normal. Não é. E aí, o que a gente mostra para elas, elas têm vários resultados diferentes. Crianças entrando para a escola, de referência, pessoas entrando para a faculdade, vendo que eu achava que eu nunca ia entrar para a faculdade, eu achava que eu nunca ia entrar para uma escola dessa, eu achava que eu nunca ia trabalhar num emprego desse. Por quê? E aí são o que a gente tem que mostrar para as pessoas. O que aconteceu com esses jovens, o que aconteceu com esses idosos, o que aconteceu com essas mulheres, e a gente pouco mostra isso para as pessoas. Porque às vezes a gente não consegue visualizar, ou na verdade não consegue quantificar ou qualificar os nossos resultados. E isso é um grande problema. Por isso, a importância do plano de ação. Então, assim, gente, plano de ação para vocês hoje, dentro do projeto de vocês. A gente segue alguns pontos, tá? Eu até anotei aqui para vocês. Que o plano de ação, a gente começa sempre o que é o contexto de que o que será feito. E aí, o que será feito? É a questão, vamos fazer um evento? Vamos fazer atividade de balé? Vamos fazer o contexto da oficina de leitura e escrita? A gente vai pensar naquela atividade, naquela ação. O que vai ser feito. Ok? Show? E aí vem o porquê. O que é o porquê? Por que isso será feito? Aí vem o que a gente falou, por que isso será feito? Eu gosto de sempre começar o porquê vai acontecer, por que a gente vai fazer essa atividade? E aí a gente vai escrever o porquê da gente vai fazer essa atividade. E aí, o que vai ser feito? A oficina de balé. Mas a questão é que quando a gente fala esse plano de ação, a gente tem dois contextos, tá, gente? Dois contextos. E aí eu até desenho aqui para mim, para eu não me perder. A gente tem, por exemplo, o contexto da gente, na nossa criação, e eu estou dizendo para vocês, como plano de ação, até mesmo para vocês entenderem, para agora, nesse momento, o plano de ação, de montar um plano de ação, e o segundo plano é que eu falo que tem duas partes. Um plano de ação no contexto de o que a gente vai fazer, de organização, e o segundo plano é como se fosse o plano da segunda fase, que é o plano de montagem mesmo, de seguir os passo a passo, como se fosse a atividade acontecer, que seria para outras pessoas. Então, eu inventei aqui, vamos dizer assim, que a gente vai fazer uma oficina, tá? De cabeleireiro para as mães. Que a gente viu que as mães gostam de fazer cabelo, gostam de fazer unha, maquiagem, sobrancelha, para que elas tenham uma fonte de renda através dessas atividades. Então, a gente vai fazer uma oficina de cabeleireiro, tá? E aí a gente fez um projeto, escreveu o projeto todo, tarará, o projeto todo, por que a gente vai fazer, qual o objetivo geral, qual o objetivo específico, que aí a gente fala o porquê, gente. Olha os porquês aí vindo. Justificativa, isso tudo envolve o nosso porquê, gente. A gente vai estar falando disso aí, ó, que é justificativa, objetivo geral, objetivo específico, tudo tem o nosso porquê, tá? Mas aí a gente vai para o plano de ação. Tem o nosso porquê. Aí a gente vai fazer a nossa oficina de cabeleireiro. Aí tem a primeira fase. O que é a primeira fase que eu coloco? É a nossa organização. A instituição vai organizar esse efeito para acontecer essa oficina. Aí eu botei a análise das demandas. As pessoas querem mesmo fazer isso? As inscrições, nananã, aí a gente vai ver. As pessoas vão falar, análise da demanda, a gente vai ver se isso é verdade. Isso já aconteceu, que foi uma demanda que a gente perguntou o que elas gostariam de fazer. Então, a gente fez a análise da demanda, quanto tempo a gente ia fazer isso? Quando? A gente viu um período, por quê? A gente fez tudo isso antes de começar o ano, porque a gente falou, vamos fazer uma oficina para 2020. Então, a gente começou com a primeira fase. Vamos ver o que essas mães querem de atividade para o projeto. Essas mulheres querem para atividade para o projeto. Aí a gente fez um questionário e mandou essas pessoas responderem. Então, a gente teve lá o questionário. Quem ia botar o questionário ali, essa demanda, ia ser do período X ao período Y. Quando? Quem iria fazer isso? Essas perguntas, entregar esse questionário para as pessoas, a gente botou. Quem iria fazer? Assistente social. Por que ela ia saber disso? Porque a gente queria saber qual oficina nós íamos fazer para essas mulheres, ok? Onde que essa oficina
Ou melhor, onde que esse questionário vai ser respondido? Na instituição. E como vai ser feito? Através de um questionário de entrevista. Isso vai ter um custo? Necessariamente tem um custo do papel, tá? Mas não vai ter custo ali, porque não sei o que lá. Mas a gente pode levantar o custo, por exemplo, da assistente social, do papel, esse tipo de coisa. Mas a gente vai... Não vamos botar custo nenhum nesse momento. Foi? Segundo momento... Aí tá acontecendo a atividade, tá, gente? A atividade ainda não aconteceu. A gente vai fazer uma reunião com a equipe. O que a gente vai fazer? Reunião com a equipe. No dia X, tá? Quando? Quem vai fazer essa reunião? Vai ser a equipe para entender qual foi o resultado desse questionário, tá? E a gente vai definir qual vai ser essa atividade. Então, olha só, isso é uma primeira fase. A gente, às vezes, esquece dessas fases dentro do nosso projeto, entendeu? Então, assim, como vai ser feito isso? Uma reunião com as pessoas. Olha só o que a gente está pensando. A gente pensou em fazer uma oficina para essas mães. E qual era o motivo de fazer essa oficina? A gente falou que qual o objetivo do projeto? O objetivo do projeto é que essas mães, ou melhor, essas mulheres entendam que a agressão, que a violência doméstica não é uma coisa normal. Que, na verdade, qualquer tipo de violência não é uma coisa normal. Não é normal. Contra homens, contra mulheres, violência não é normal. E a gente amplia aqui a doméstica, menos ainda. Mas o contexto é nenhuma violência normal. E a gente identificou que a gente não quer que essas mulheres continuem sofrendo violência doméstica. E aí a gente fez as oficinas dentro do projeto para elas conversarem, psicóloga, assistente social, tudo isso, entender os direitos que essas mulheres têm, e através delas estarem ali, o processo do entendimento também no geração de renda, porque muitas dessas mulheres do nosso projeto, tá, gente? Do nosso projeto, são mulheres que normalmente eram só mães de famílias, donas de casa. Então, a gente também tem que entender que essas mulheres têm que ter alguma forma de ter recursos para conseguir viver a sua vida, ok? E aí, a gente fez o quê? A gente vai fazer um curso, uma oficina, para que elas tenham renda. Entendeu, sentido da coisa? A gente está fazendo todo um contexto, não simplesmente a conscientização, mas a gente quer a conscientização, a gente quer a melhora psicológica dessa mulher, a gente quer com que ela tenha renda e que ela seja independente financeiramente para que ela possa cuidar da sua família e nunca mais aconteça isso com ela. Então, a gente está ali fechando esse contexto. E aí, a gente falou que agora a gente precisa fazer uma oficina para que gere renda para essa mulher. E aí, a gente pensou, fizemos a primeira fase pensando o que elas querem, como elas querem, fechamos, vamos fazer uma oficina de cabeleireiro. Aí vem a segunda fase. Essa segunda fase, gente, é o contexto de, agora a gente tem que entender, levantar recursos, a gente tem que entender quando que vai acontecer essa oficina, a gente tem que entender qual é o material que a gente precisa. Olha quanta coisa que a gente precisa fazer. Isso está dentro do nosso plano de ação. E aí eu botei alguns pontos para vocês também. Gente, o que a gente vai fazer? Um curso de cabeleireiro. Feito. Curso de cabeleireiro, o que a gente vai precisar? A gente vai ter que entender quando vai ser as aulas, e aí a gente vai botar aulas. Quando vai ser? Vai ser no dia tal, ok? Dia tal. A gente vai ver quem vai dar essa aula. Vai ser uma professora, tá? Por que ela vai dar essa aula? Ela vai ensinar, profissionalizar mulheres para que elas consigam ter renda. Onde vai acontecer isso? Dentro do projeto. Mas olha só, gente, preste atenção. O curso de cabeleireiro não é simplesmente um curso de cabeleireiro. Lá em cima, na nossa primeira fase, a gente também tem que identificar, antes da gente ter colocado, só para vocês entenderem, antes da gente colocar a opção de ter um curso de cabeleireiro, a gente tem que saber se o projeto consegue fazer um curso de cabeleireiro. O que é conseguir fazer um curso de cabeleireiro? Tem espaço? A fiação, ela é boa para ligar um monte de secador de cabelo? A gente tem um espaço para essas mulheres lavar as cabeças das pessoas? Isso tudo também tem que ser pensado, gente. Por isso que a gente tem a primeira fase. Porque a gente tem que identificar o que pode ser feito dentro da instituição ou que tipo de parceria ou parceiros que podem oferecer os cursos que a gente está pensando em fazer. Isso é uma primeira fase. Porque a segunda fase, a gente já monta o curso completo. Que aí essa questão, quem é o professor, qual é o tipo de material que a gente vai usar, quais são os números, quantas aulas vão ser, quantos meses, vai ter apostila, a gente vai gastar luz, água, telefone, kit de cabeleireiro, quais são os profissionais que vão estar ali
dentro dessa oficina de cabeleireiro, não simplesmente só a professora, mas também, como é uma oficina, a gente também tem que ter um retorno ali das pessoas. Vai ter apostila, vai ter também avaliação, a gente tem que fazer. Olha quanta coisa a gente pensa, que às vezes a gente fala assim, não, Débora, isso não é fácil. É como também não é. Por quê? Porque a gente está dizendo aqui que a gente tem que fazer um plano de ação muito bem fechado, porque esse plano de ação ele serve para a nossa captação de recurso. Ele tem que estar muito bem fechado, bem desenvolvido, o quando, o como, para quê, o quanto vai custar isso, porque na hora de eu divulgar isso para as pessoas, falando que eu quero fazer, vou captar recurso, eu já tenho que estar bem fechadinho e com certeza que aquilo que eu vou fazer vai acontecer. Débora, mas eu já tentei tantas vezes e não aconteceu, mas aí é a questão que eu disse para vocês, às vezes a gente não consegue falar para as pessoas a importância do que a gente está fazendo. E a questão é, a gente precisa com que as pessoas agreguem constantemente, não uma vez. E quando a gente fala que a gente tem os doadores, eu consigo fazer com que as pessoas doem para o meu projeto pontualmente. O pontualmente significa que a gente não agregou valor. A gente não mostrou para essa pessoa a importância da instituição. As pessoas só doam constantemente para o que elas acreditam que está fazendo a diferença. E aí a questão, se eu não entender dentro do meu plano de ação, dentro das minhas atividades, dentro do que eu faço, que é importante oficialmente, o porquê eu faço, e os resultados que eu estou atingindo, e mostrando para essas pessoas os resultados que eu estou atingindo, referente aos meus objetivos, eu começo a entender que o projeto faz a diferença. E as pessoas começam também a identificar que ele faz realmente diferença para a vida dos outros. Ok? Entender o contexto das coisas, como deve ser feito, gente, só para vocês não ficarem assim, ai, caramba, agora foi, se não foi. Então, assim, a gente tem que responder sempre no plano de ação, gente. A primeira pergunta de qualquer coisa que a gente vai fazer, o porquê fazer isso. E aí a gente começa a desenhar o nosso plano de ação, ok? O que fazer, o que vai ser feito, o porquê vai ser feito, tá? Aí a questão é, eu vou fazer a cotação. Por que a cotação que eu vou fazer, entendeu? Aí a gente, é o segundo ponto ali. Mas a gente sempre tem que responder o porquê. Voltando sempre atrás. E chegando no objetivo da instituição, o porquê ele foi criado. Qual o objetivo de estar fazendo aquela atividade, aquela ação, aquilo que a gente pretende fazer. E como eu disse, as pessoas têm que entender o porquê da existência da instituição. Não simplesmente porque você precisa de recurso. Não é para pagar simplesmente a conta, gente. Não é simplesmente para pagar o professor de balé. Não é simplesmente para pagar a psicóloga. Não é só para isso. E por isso que a gente tem que mostrar, sim, resultados para as pessoas. E toda vez que a gente for pensar em fazer um plano de ação ou pensar em fazer uma atividade, mas, gente, o plano de ação, ele tem que ser pensado sempre. Ele tem que ser feito sempre. Em qualquer atividade que a gente vai fazer no nosso projeto, eu vou comprar um lápis. A gente tem que pensar nesse planinho de ação ali na nossa cabeça. Por que eu vou comprar? Como eu vou comprar? Onde eu vou comprar? Quanto vai custar? Eu tenho que pensar nisso. Porque aí eu vou começar a entender o motivo que, às vezes, quando eu falo, eu vou pintar a parede. Por que eu vou pintar a parede? Isso vai agregar valor no meu objetivo? Se não vai agregar valor no meu objetivo, eu não vou pintar a parede agora, nesse momento. Eu vou economizar, porque amanhã eu posso realmente fazer a diferença referente ao objetivo do projeto. E não porque eu quero pintar uma parede, tá? Então, assim, como eu devo começar a fazer isso, Débora? Primeiro ponto, gente, é a iniciação, é o começo de tudo. É a gente pensar qual é o objetivo, por que eu estou fazendo isso. E aí, no momento que eu foco, eu fecho esse pensamento do que eu estou fazendo, o porquê oficialmente, que tem a ver com o projeto, eu começo a desenvolver essa atividade, ou começo a desenvolver essa ação. E aí, desenvolver essa ação, gente, é planejar a ação. Entendeu? E como eu disse, iniciar. Eu pensei o porquê que eu vou fazer isso. E aí eu vou falar para minha equipe, gente, a gente precisa fazer uma coisa, ou o que vocês acham, lá, pão duro. Aí o pessoal fala, pô, legal. Focando no objetivo da instituição para ter um resultado específico, que tem a ver com o objetivo da instituição. Aí a gente começa a planejar. Aí esse planejamento, a gente vai dizer aquela ação que a gente está fazendo, que é o evento X, ok? E qual é esse objetivo final aí? É arrecadar os tantos reais para pagar
aquela manutenção que tem a ver com o objetivo da instituição. Ok? Segundo ponto, a gente vai executar, a gente só estava só no planejamento, a gente vai executar essa ação. Então, assim, vamos executar esse evento aí. Executou o evento, a gente vai monitorar esse evento ali para ver se está sendo certinho, se as pessoas estão fizeram a cotação, se foi feito realmente a parceria com aquele cara, se realmente a gente agradeceu, monitoramento. E no final, a gente vai fazer o encerramento. E esse encerramento é a avaliação da ação, que a gente vai ver se realmente a gente atingiu os nossos objetivos daquela ação. Se a gente atingiu, show de bola, e a gente vai pontuar o que a gente fez de bom. E se a gente não atingiu, a gente vai pontuar o que faltou, porque o próximo evento que nós iremos fazer, a gente não vai fazer aquilo que a gente fez, que deu errado, e a gente também vai fazer aquilo que faltou para que o evento fosse melhor. Show? Então, gente, entenda que a gente tem que seguir um passo a passo e sempre pensar na importância do projeto, o porquê ele foi criado. E nunca pensar no contexto do quanto eu preciso, mas o porquê eu estou fazendo isso. Para quem eu estou fazendo isso? Entendeu? É o porquê disso tudo. Eu quero diminuir a criminalidade, eu quero diminuir a violência contra a mulher, eu quero melhorar a qualidade de vida para esses idosos. Eu tenho que pensar ali. E no momento que eu penso ali e eu mostro para as pessoas isso aqui que eu pensei e por que a gente está fazendo isso, tende as pessoas entenderem a importância do projeto e também contribuir. Ok? Gente, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Precisamos, então, mostrar os resultados, pois só assim as pessoas irão perceber a importância do projeto na comunidade. Sim, Carlos, com certeza, mostrando o resultado sempre. Sempre, sempre, sempre. Por isso que eu falo para vocês sempre informar as pessoas. Exemplo, eu falei para vocês o quê? Se vocês pediram nas redes sociais, gente, precisamos dos leites para as crianças, não sei o que lá. Vocês vão informar nas redes sociais, gente, conseguimos arrecadar tantos leites. Vocês vão mostrar para as pessoas que as pessoas receberam os leites. Futuramente, vocês podem falar, gente, os leites, agradecemos todos vocês, porque as crianças que recebem os leites do nosso projeto têm um grande índice de desnutrição, e através das doações que vocês fazem, a gente já tirou tantas crianças da desnutrição. Gente, esse leite não está simplesmente sendo doado porque a pessoa precisa tomar leite de manhã. Não, não é por causa do cálcio. Não, gente. A gente está fazendo o quê? Está dando leite para a criança porque o teu projeto trabalha com criança desnutrida. E quando você vai apresentar resultado que você ganhou leite e você amanhã está dizendo para essas pessoas que o número de criança que tem desnutrição no seu projeto diminuiu por causa da doação dos leites e, claro, das cestas básicas, isso é mostrar valor. Entendeu o sentido da coisa? É o que a gente às vezes esquece. Então, assim, a gente está dando resultado do que a gente fez o projeto. É diminuir a desnutrição dessas crianças. É diminuir a mortalidade. Porque a gente viu que aquelas mães... o projeto foi criado para isso. E aí, isso são os resultados. O leite e os alimentos que estão chegando no projeto é para melhorar a qualidade de vida dessas crianças, é para diminuir a mortalidade daquela comunidade. E, às vezes, a pessoa não sabe disso. Eu estou doando porque eu acho legal, eu vou doar leitinho. Porque pobre criança dessas crianças que não tomam leite. Eu tomo leite todo dia. Mas não é por isso. Porque aí eu vou dar uma vez o leite. Mas no entendimento que eu estou diminuindo a desnutrição, e essa diminuição de desnutrição não é só desnutrição, é a mortalidade infantil, que é muito alta. Naquela comunidade eu não sabia. Então, assim, elas não precisam só de um leite uma vez na vida. Elas precisam de leite todo dia. Elas precisam de arroz e feijão todo dia. Porque é muito maior do que eu acho que é. E a gente esquece de falar isso para as pessoas. Entendeu o sentido da coisa? Você, na sua opinião, divulga a marca. Você, na opinião, divulgar a marca é importante. A marca do produto que você está falando, Jailson, tipo a marca do leite, não necessariamente. Entendeu? Não necessariamente. Porque, assim, se o leite não patrocina um projeto, não tem necessidade de falar isso. Mas, por exemplo, se é uma necessidade... Se tem receitas médicas, esse tipo de coisa, por exemplo, no projeto antigamente que eu trabalhava, a gente divulgava no sentido de quando a gente pedia, gente, a gente precisa de doação de leite, exclusivamente leite ninho.
porque o leite ninho tinha mais substância, e a receita médica vinha com esse leite específico. Então, a gente pedia doação dessa forma, tá? Mas da instituição, como assim? Divulgação da instituição, como assim, Jailson? Você está falando do seu projeto, divulgar a marca do seu projeto? Se for em relação ao seu projeto, você sempre tem que divulgar a marca do seu projeto. Todas as divulgações que você for fazer na internet tem que vir com a logo do seu projeto, para dizer que é o seu projeto que está fazendo esse tipo de atividade, que tem que saber para onde que vai aquele tipo de produto. Então, a instituição, tudo que a instituição divulgar, gente, tem que vir com a logo do projeto, para dizer, o projeto X está fazendo isso. Por quê? Primeiro, para a gente dar responsabilidade da gente. É responsabilidade nossa, porque a gente está pegando aquele produto. Então, assim, as pessoas têm que saber para onde vai aquele produto. Então, assim, o projeto Débora Quero Ser Feliz está fazendo uma campanha de leite para as nossas crianças. Por quê? Porque as pessoas vão querer saber para onde vai aquele leite. Quem está pedindo esse leite? Entendeu o sentido da coisa? Então, toda vez que a gente vai divulgar alguma campanha do projeto, a gente tem que falar que é nosso. Porque é o projeto que está divulgando isso. É o projeto que está pedindo. Então, todas as campanhas, informativos, tudo que sai de dentro da sua instituição tem que vir com a logo da instituição. Sempre, 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 sempre. Nunca tira o logo da instituição. Pode ver que se a gente pensar, mundo real, tá, gente? Vamos para o mundo real. Empresas. Todas as empresas, quando fazem alguma propaganda, tem a logozinho dela lá embaixo. Elas não tiram a logo dela, porque é a marca da empresa. É para o bem quanto para o mal. Ela tem que falar que sou eu que estou fazendo. Se estou fazendo besteira, eu vou ter que arcar com a besteira. Se eu estou fazendo coisa boa, eu vou ter que arcar com as coisas boas. Então, sempre, sempre, sempre tem que vir com a logo do projeto, tá? Excelente suas informações sobre um plano de ação. Deus abençoe. Ah, obrigada, Hilda. Legal, legal. Gente, alguma pergunta para a gente entender aqui sobre a ação? Se vocês estão com dúvida em alguma coisa... Se não, quero agradecer a presença de todos. Claro que não, daqui a pouco me cortam de novo, que eu falo pra caramba. Gente, curtam, compartilhem, critiquem, dê um like aí de vocês, tá? Que a gente fala, eu tô falando, eu esqueço pra caramba. Curta, compartilhe, divulguem, gente. A gente vai ter live hoje à noite, como eu sempre falei pra vocês, a live de noite tá direcionado para uma fonte de captação de recursos para vocês, mas como eu sempre falo, tudo que a gente fala está vinculado para que o projeto aconteça. E essa questão é que o projeto aconteça para que vocês façam realmente o verdadeiro impacto social. Como eu disse, eu sempre falo para isso para vocês. Entrou recurso, e aí a gente fala em relação a gente está fazendo o verdadeiro impacto social, que é realmente trazer resultados do que a gente deseja. Se o nosso objetivo é diminuir vamos dizer, aumentar a educação, a gente vai aumentar a educação. Se a gente quer melhorar a qualidade de vida, a gente vai melhorar a qualidade de vida. Então, é sempre nesse contexto. A gente está ensinando vocês aqui, a gente está evoluindo, a gente está desenvolvendo, mas sempre para que vocês façam um verdadeiro impacto social, que vocês façam aquilo que vocês disseram no momento que criaram um projeto social. O porquê de criar um projeto social. Nunca se esqueça isso. O nosso foco é esse. Se o projeto de vocês está aí com aquele foco, o meu foco é fazer isso, a gente está evoluindo aqui para que vocês realmente façam isso. E cada vez que vocês entenderem, absorverem aqui uma informação, vocês vão entender que não é somente isso aqui, é muito mais, porque a gente vai envolver famílias, a gente vai envolver a comunidade, a gente realmente está fazendo um impacto social. Então, a gente vai trabalhar com os nossos beneficiários direto e também com os nossos beneficiários indireto. Então, é sempre um foco mesmo no impacto social, não somente em relação ao objetivo do projeto, uma coisa muito mais ampla, que é o nosso foco aqui, que, como eu disse, é melhorar realmente a sociedade onde a gente vive. Então, gente, deixa eu ver aqui, é importante ter o CNPJ. Então, Carlos, como eu falei aqui com algumas pessoas, eu sempre falo, muitos projetos não têm CNPJ, recebe recurso, faz o seu trabalho muito bem, mas a questão é que tem muito projeto que quer aumentar, ampliar o seu impacto, quer aumentar, fazer a manutenção do projeto, trazer mais pessoas para o projeto, e aí, para você crescer cada vez mais, a gente acaba acrescentando que você tenha, sim, realmente um CNPJ. Por quê? Porque muitos projetos, editais, emendas, esse tipo de coisa, eles pedem, sim, um CNPJ para você estar captando recurso. E como eu falo, e a gente está ensinando aqui sempre vocês, hoje, as pessoas não estão vendo simplesmente um projeto bem escrito. Hoje, as pessoas estão vendo o impacto que o projeto está causando. E essa relação do impacto que o projeto está causando está relacionado com
os objetivos da instituição, o porquê da existência da instituição. E esse porquê da existência tem a ver com os nossos resultados. Então, assim, a gente tem que sempre focar nessa questão. Os resultados do projeto tá acontecendo? Tem resultados? Ou simplesmente vocês não sabem quais resultados que vocês estão atingindo? Então, assim, é muito importante de vocês estarem entendendo, de capacitar cada vez mais a instituição e que realmente vocês atinjam os objetivos da instituição. Porque não é só simplesmente sair fazendo, é fazer com qualidade, tá? Então, assim, se você quiser ampliar realmente, aumentar o teu projeto, ter mais criança, qualificar o seu projeto, esse tipo de coisa, e aí eu digo realmente para você, tenha um CNPJ, porque aí o CNPJ te dá mais oportunidade do que você ficar realmente sem estar legalizado a instituição, ok? Então, gente, gratidão pela presença de todos vocês e, como eu disse, divulguem, compartilhem, manda aí, gente, vai, escuta essa garota falar aqui que ela é doidinha, mas ela fala coisas legais. Então, assim, curtam, compartilhem, peçam, falem comigo aí nas redes sociais, perguntem, tirem dúvida. O nosso foco aqui é fazer com que vocês realmente façam, né, o verdadeiro impacto social. Então, gente, agradeço, gratidão pela presença de todos. E hoje, às 19h55, nós temos mais uma live, ok? Gratidão e até de noite.